Então o Espírito, este sopro, esta capacidade criativa, criadora de Deus, que habita Jesus de dentro para fora, no mais íntimo dele, que é o seu ser, a sua fonte de ser, que o faz ser o que ele é. Diz que o conduz ao deserto. É evidente que pensamos sempre, e as igrejas, nas suas catequeses, sempre nos aldrabaram ou nos enganaram, por querer ou sem querer, se calhar sem querer, mas às vezes também por querer, porque há muitos interesses à mistura e as pessoas não querem perder os seus interesses, os seus privilégios, não é? E então sempre interpretaram como um espaço físico à parte, o deserto no sentido de deserto, o deserto que havia, por onde o povo hebreu no passado tinha andado, segundo conta o livro do Êxodo, durante 40 anos. Lá está o 40. Outra vez o 40. Mas aí era anos. 40 anos. Tinha levado 40 anos a vir do Egito para este país que agora está a ser a terra de Jesus, a Palestina, então Canaã, à altura, e que foi conquistado pelos judeus, pelos hebreus, conduzidos pelo estratega militar, irmão de Moisés, o Josué, que é o contrário de Jesus, não sei se sabem. Embora Josué tenha a mesma raiz do nome Jesus, mas é uma espécie de anti-Jesus. Estratega militar. Estão a imaginar? Podem imaginar Jesus estratega militar. É o estratega maiútico, é o estratega da liberdade. É o estratega da maioridade humana. Isso sim. Isso sim. Fazer-nos crescer. Para nós nos assumirmos na história. Isso sim. Este é o Espírito de Jesus, que habita Jesus e que faz Jesus ser o que é. Mas lá estavam os 40 anos e deserto. E as igrejas sempre pensam que conduziu ao deserto, que foi assim. Retirou da sociedade durante 40 dias. Primeiro 40. O número 40 na linguagem bíblica significava e significa, na linguagem bíblica, o tempo de uma geração. Portanto, 40 dias não era uma geração, era 40 anos, já era uma geração. Mas o número 40, portanto, a força está no 40, não propriamente nos anos ou nos dias, é o 40. Portanto, quer dizer que todo o tempo de Jesus, todo o tempo histórico de Jesus, o tempo da sua missão, sobretudo, desde que se separa de João Batista e inicia, e tem esta experiência profunda aqui, no mais íntimo dele, e passa a iniciar a missão, todo este tempo Jesus vive-o em deserto. Não no deserto no sentido físico, mas em deserto. Isto é, ele vive na sociedade, com os outros homens e mulheres, inclusivamente com os seus familiares, com os seus discípulos, que depois começa a ter, com os seus concidadãos contemporâneos, elas e eles. Só que é como se andasse num deserto. Não está. As pessoas não o entendem. Não o percebem. Ele não encontra com quem sintonizar de uma maneira geral. Pelo contrário, diz o texto que está rodeado de feras. Entre as feras. As feras não eram os animais selvagens de um deserto, porque também não era deserto, e ele vivia era na sociedade, no meio dos seus concidadãos e concidadãs, com as autoridades, com os chefes, nas sinagogas, com os líderes, os pais e as mães, com os sacerdotes, os fariseus, os escribas, aquelas organizações partidárias que havia na época, os zelotes, os sicários.
o Sinédrio, os sumos sacerdotes, os proprietários, os grandes latifundiários da época, e também com os mendigos, os desgraçados, os camponeses, os marginalizados, os chamados pecadores públicos, os doentes, os leprosos. E ele vivia entre estas pessoas, entre os seus concidadãos. Só que quando se diz entre feras, quer dizer que havia alguns dos seus concidadãos que, embora vestissem de humano, eram feras. E quem são esses? São, basicamente, são as autoridades, os chefes, os líderes, os que têm os privilégios, as regalias, os que estão à frente, que estão no comando das operações, os que manipulam o nome de Deus, os que fazem a doutrina para salvaguardar os seus próprios privilégios de casta, os que presidem aos templos, aos cultos, os sacerdotes, os 18.000 sacerdotes que o templo de Jerusalém tinha na época de Jesus, e que tinham de defender o seu posto de trabalho, o seu ganha-pão, os seus privilégios, à custa do nome de Deus. Vivia entre esta gente que eram como feras para ele, isto é, eram os grandes opositores à revolução teológica que Jesus deveria desencadear, tinha a missão de desencadear, porque Deus o habitava, não o ídolo, mas Deus. E então diz também que alguns anjos o serviam. Anjos, esta expressão. Também é uma linguagem mítica, não há anjos com asinhas a voar por aí, os tais ditos seres espirituais que andam ali às ordens de Deus, que Deus não é nenhum general, nem é nenhum presidente da República, com tropas, em forma de seres espirituais, a viajarem à velocidade da luz, 300.000 km por segundo. Então, se Deus nos habita, está a alguma distância, está no mais íntimo de cada um de nós. E é mais íntimo a nós do que nós próprios que mais queremos. E estes anjos é uma linguagem mítica para dizer o contrário das feras. Portanto, Jesus acabou por encontrar algumas pessoas que também cooperavam com ele. Começaram a entendê-lo. Até foi mais anjas do que anjos neste caso. Porque foram primeiro as mulheres. E entre os homens são aqueles, os mais excluídos, os mais marginalizados, que começam a entendê-lo. A gostar de ouvir as suas palavras, a apreciar as suas práticas, as suas intervenções. Deus assim está bem. Se Deus não nos exclui, pelo contrário, até nos integra. Olha, senta-nos à sua mesa, come connosco à mesa. Que bom. Portanto, começaram a entender Jesus e a cooperar com Jesus. Mas diz o texto de Marcos que durante toda a vida de Jesus, todo o tempo da sua missão, 40 significa todo o tempo que durou a missão de Jesus, a missão histórica de Jesus, em que ele está a dar corpo à revolução teológica, que Jesus é tentado pelo demónio. Cá está, demónio, outra expressão mítica. Que era o demónio na época? Antes de mais, o Império Romano. A sua ideologia. Depois, o Templo de Jerusalém, com a sua ideologia. Pois, aquela ideologia do povo eleito de Israel, tudo tentava. A ideologia, a tentação, também o demónio, também era a ideia de Messias. Do Messias vitorioso, que Deus enviaria para salvar, libertar o seu povo e derrubar os inimigos. Pois, também é uma tentação, também é demónio. Esta ideologia era uma tentação. E que estava sempre em cima de Jesus. A ver se ele se moldava, se adaptava. E era mais um entre tantos que já tinham chegado. E não, Jesus não alinha por aí. Faz ruptura com tudo. E nele começa tudo de novo. Por isso ele é o alfa e é o ômega. Até já.